O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com que hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois Padre Reginaldo veio está na João mesa Batista, da palavra. que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, aqui no santuário, é sempre uma alegria tê-los aqui. E quero lembrar a todos que é possível marcar presença através do telefone 41 3233 4884. E abro minha homilia dizendo que nós começamos agora, hoje é quarta-feira, amanhã quinta eucarística, sexta-feira, sábado só tem uma missa ao meio-dia, né? Domingo às 9, às 11, às 18, presencial. E que semana que vem, me permita dizer, que nós vamos ter a quinta festa da Semana das Santas Chagas. Quinta festa das Santas Chagas, e é uma semana. E eu queria que, é uma pena, como eu gostaria da igreja, todos os lugares estaria. Sei que muita gente no Brasil viria. Tanto que em alguns lugares, como em Recife, vão começar a primeira festa das Santas Chagas. Mas, nesse tempo de pandemia, poderão acompanhar pela TV. E a programação, eu faço abertura na segunda. Só estão agora arrumando, porque tinha vários erros, e vai entrar agora no site de novo. Na segunda-feira, tem 7h30, meio-dia, abertura, comigo ao meio-dia. Depois, terça, nós temos a missa das mensageiras, sempre tem uma programação à noite, e eu queria que se acompanhasse na TV. Nós vamos ter shows, pregações, convidados. Na quarta-feira da semana que vem é dia de São Pio de Pietrelcina, isso, o nosso intercessor. Então vamos celebrar e muitas graças receber. Na quinta-feira eucarística, vai ser a quarta, na semana que vem. Na sexta, sábado. E sábado nós vamos ter algo muito especial. A missa do meio-dia eu celebro, depois eu volto a rezar às 18. E aí é presencial. Logo depois da missa, às 18, também presencial, eu vou conduzir. Você lembra que a gente faz aquela procissão? Não vamos fazer procissão. Mas os que estiverem na missa das 18 poderão ficar comigo. E nós vamos fazer aqui a Via Sacra. Porque no sábado é nossa tradição lembrar as Santas Chagas dolorosas. No domingo, a programação também intensa. Eu começo o sermão assim até para eu me descontrair um pouco. Porque vocês percebem, eu prezo muito pelo valor da Eucaristia. Eu levo... Não, alguém tem que fazer o papel de cobrar. Né? E isso me tira um pouco, eu volto, calmo, mas a importância
que nós temos de levar, a grande preocupação nossa é levar as pessoas à oração. Então, a partir de semana que vem, agora esse final de semana, nós temos uma programação intensa. E quando termina a quinta festa das Santas Chagas no domingo, ainda tem a festa dos arcanjos e ainda tem a festa dos anjos da guarda, coisa maravilhosa. Então tudo isso no mês de setembro. Mês de setembro, que é o mês das Santas Chagas, que nós estamos hoje fazendo cada dia a nossa oração, dos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e São Pio de Pietrelcina. O evangelho de hoje, o evangelho de Lucas, ele é uma sequência de um momento onde João Batista, é importante entender, João Batista manda perguntar a Jesus: tu és realmente o Messias? E os enviados, Jesus diz: venha, veja. E o que eles veem? Eles veem Jesus curando, Jesus libertando, curando os coxos, os enfermos, expulsando os demônios. E Jesus diz assim: viram? Agora voltem e diga a João. Quando eles saem, Jesus se vira e diz aos discípulos: eles eram enviados de João. E digo a vocês, dentre todos os nascidos de mulher, não há homem mais sério, mais santo, mais perfeito do que João Batista. Nesse mesmo texto, terminando esse bloco, essa perícope, Jesus proclama o evangelho de hoje. E diz o quê? De repente Jesus se dá conta: como é que eu vou comparar essa geração? Ele começa o evangelho assim: como que eu vou comparar a geração, ele olhando para as pessoas? Eu diria que o que ele fala sobre aquela geração é o que ele estaria dizendo para nós hoje. E ele diz: o que vos parece? Não é parecido? E olha o exemplo de Jesus: como crianças que tocam flauta e não dançam, como aqueles que fazem lamentações e não choram. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo que nós também estamos numa pandemia. Nós estamos, e eu diria assim, ninguém pediu, nem Deus queria a pandemia. Mas a grande pergunta é: o que nós aprendemos com a pandemia? O que o ser humano, nós, graças a Deus, nós já podemos pensar que estamos no final, não é? Ainda não, tem que se cuidar. Mas nós já estamos caminhando. Hoje mesmo, a reflexão que me fizeram, por isso que cheguei em cima do horário, estava em reunião, se o retiro vai ser presencial ou vai ter que ser pelos meios de comunicação, a gente não sabe. Mas a gente não se iluda, que não vai ser tão rápido como a gente gostaria que fosse. Talvez seja só pelos meios de comunicação. Mas a pergunta que a gente deveria se fazer, o ser humano, a humanidade, e isso é algo impressionante. E aqui os povos tiveram um baque, porque antes, quando a gente fala da gripe espanhola, a gente não viveu isso. Muitos de nós não vivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. E quando a gente ouvia falar assim, a gente escutou do ebola. Lembra do ebola? Mas a gente dizia: é longe, graças a Deus. A gente escutou falar de outras coisas, mas era longe. Mas de repente, o globo terrestre sucumbiu. Isso aqui foi uma grande lição para todos nós. O ser humano teve que se esconder dentro de casa e viver com o que tinha. Foi ou não foi? Eu me recolhi na igreja, vocês não vieram mais,
Acho que a última missa presencial, onde tivemos uma reunião com a pastoral do dízimo, foi dia 18 de março. Depois tudo fechou. 18 de março. E a gente teve que viver como pôde. Aos poucos a gente vai saindo, uns exageradamente. Estão exagerando, gente, cuidado. Eu vou me cuidar. Tá chegando a vacina, mas eu vou tentar não pegar. Agora quem quiser arriscar. Mas a pergunta é, o ser humano não devia estar melhor? Se Jesus agora fizesse o sermão de hoje, ele diria, com que eu vou comparar essa geração que teve uma Covid, está em plena pandemia, e as pessoas não mudaram muito, estão talvez mais voltadas à caridade. Mas veja, fulano que dá um tiro na cara, não quero ser repórter de jornal, mas quando eu assisto a televisão eu fico, meu Deus, uma amiga pegar um revólver, pá, na cara. Outro que mata, outro que xinga, porque o outro tem uma cor diferente. Parece que o ser humano, apesar de ter vivido tudo isso, não houve o processo de humanização, eu diria de conversão. Não sei se vocês percebem isso. Eu diria, o senhor está frustrado? Não, mas eu esperava mais. A pergunta, não vamos fazer para os outros. Eu e você. Eu e você. Eu mudei, você mudou. A gente tem que ficar, a pergunta é nossa. Eu quis mostrar geral, para depois a pergunta, o que o Senhor falaria sobre mim e sobre você? Nós estamos mais próximos de Deus? Ou só foi no começo? Nós estamos mais sensíveis ao outro? Ou não? Porque é isso que vem agora. É como estar num grupo tocando flauta. E flauta, para o mundo do Oriente, era aquele momento, e lembra de Miriam, a irmã de Moisés. Perdão, acho que é irmã de Arão. Me fugiu agora. Mas Miriam, ela tocava pandeiro e o povo dançava louvando ao Senhor. É a mesma coisa. Você ir num lugar e todo mundo dançando e você lá estátua. Ou todo mundo comovido, lamentando e não te toca. O que Jesus está dizendo aqui? Indiferença. Indiferença ao que vivemos, indiferença aos acontecimentos, indiferença aos apelos de Deus, indiferença aos apelos do outro. Por isso Jesus vai dizer, vocês tiveram João Batista. João Batista não comia, de fato ele era muito ascético, vivia no deserto, e as pessoas para encontrar João Batista tinham que ir ao deserto. E o que ele pregava? Um batismo de preparação. Ele comia mel silvestre, comia gafanhoto. E o que as pessoas diziam? Isso aí é um louco. Vive no deserto, cabeludo, mal cheiroso, vestindo com roupa de camelo. Isso é um endemoniado. Olha o que falaram. Jesus, ele na verdade joga na cara das pessoas. Ele está com um demônio. E depois Jesus fala, Jesus está falando, agora eu cheguei com vocês, como, bebo. Jesus bebia vinho. Jesus comia, ele ia nas refeições, certamente comeu cordeiro, certamente comeu hummus, comeu muita coalhada seca, comeu muita tâmara. Jesus comia. E vocês me chamam de comilão e beberrão? Então tem alguma coisa errada. Jesus está dizendo, o problema não está em João Batista. O problema não está no estilo de vida que ele tinha. O problema não está em mim, na forma que eu conduzo. O problema
está dentro de cada um de vocês. Um coração insensível, um coração não disposto a mudar, um coração que está tão cheio de torrão, está tão confortável na sua vida, que não deixa o Espírito Santo entrar. Isso a gente vê muito. Às vezes nós somos assim. Às vezes porque estamos bem na vida financeira, ela nos acomoda. Às vezes porque nós temos nossa casa, não é ruim. Não é ruim, pelo amor de Deus. Deus gostaria que todo mundo tivesse a sua casa própria, Deus gostaria que todos os filhos tivessem seu carrinho, seu plano de saúde, filhos estudando. Deus quer isso para todo mundo. Mas às vezes porque a gente se cristaliza e começa a dizer: puxa, como eu sou bom, olha o que eu já conquistei, olha o que eu já tenho, nossa, como eu sou trabalhador, nossa, como eu lutei na minha vida. E esquece de Deus. E o que faz? Você fica insensível. Então alguém que não tem é um vagabundo. Alguém que não tem, por que não trabalhou? Mas na vida espiritual a mesma coisa. Às vezes porque a gente está bem, a gente não se abre para Deus. Porque Deus, onde entra, Ele não entra forçado. Ele é sempre sereno. Mas Ele incomoda. Ele mexe. Ele provoca transformação. Deus nunca força a entrada. Deus vai preparando. Desculpa, Deus vai cercando o galo. Deus vai cercando. É verdade, você pode observar, na vida dos santos é assim. A vida dos santos é sempre cheia de Deus ir cercando, zelando. Se a pessoa deixar, Deus entra, sereno, manso. E não é que Ele muda porque Ele gosta de ver sofrer. Ele muda porque Ele quer trabalhar, como eu falo no livro. E é muito forte isso. No livro As Muralhas Vão Cair. Ele quer fazer do carvão um diamante. Por isso Jesus vai dizer isso. Vocês dizem que eu sou comilão, beberrão. Vocês me acusam porque eu ando com os publicanos. Aqui acrescenta mais uma coisa. Ele não se justifica, porque é missão dele. Ele traz alegria, por isso ele é diferente de João. João pregava a preparação. Lembra que nosso Senhor disse, logo depois, quando alguém pergunta: por que teus discípulos comem e bebem, e os de João jejuam? Porque enquanto o noivo está, não se faz jejum. Jesus come e bebe porque o reino dos céus chegou. E o reino de Deus é alegria, é regozijo. Mas nesse banquete, Jesus não se desculpa por isso. Ele diz quem é que participa do banquete. Quem foi que procurou João lá no deserto? Os magistrados? Não. Os ricos? Não. Os homens letrados? Não. Foi o povo. Quem é que andava com Jesus? Os fariseus? Poucos. Os grandes? Não. Ele diz: eu não estou errado. Quem anda comigo são os publicanos. E eu sou amigo dos publicanos. Amigo dos pecadores. Eita! Jesus é amigo dos pecadores. Mas então Jesus era um depravado que aceitava o pecado? Nunca. Mas ele sabia que aquele mesmo pecador podia se converter. Por isso, lembra de um outro texto? E ele usa isso, que 2 homens foram no templo. Um
foi na frente e ficou: "Oh Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo". E o outro na porta, um publicano: "Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, mas tenha misericórdia". E Jesus: "Quem é que saiu justificado? Não o que estava aqui, mas o que estava lá no canto". Por isso, Jesus hoje nos pergunta, uma pergunta para mim e para você: o que é que está nos sendo um obstáculo para permitir a ação do Espírito Santo? O que é que está meio uma crostra dentro de mim? E será que nós queremos que Deus trabalhe em nossa vida? Porque de repente nessa altura você pode dizer: "Tá bom do jeito que está, não quero mais não". Santa Teresinha não aceitava. Santa Teresinha pedia para Jesus: "Senhor, ou tudo ou nada, pela metade eu não quero. Eu quero ser santa por inteiro". São Pio de Pietrelcina, esse homem que quanto mais eu leio, eu não sei citar qual foi o livro, eu tenho vários e cada vez que eu vou lendo eu me encanto mais. Esse homem era um homem que era intenso. Bento XVI falou sobre ele: um homem que Deus escolheu, mas nem por isso tirou seu temperamento. Ele era um homem bravo, um homem cheio de vontade, brincalhão. Mas quando se tratava num confessionário, diz que às vezes ele botava a gente para correr do confessionário. Se chegasse lá no confessionário, ele ficava mais de 8 horas no confessionário. Mas chegava alguém lá, começava a enrolar, e começava a querer mentir, e dizia: "Você não está mentindo para mim, você está mentindo para ir botar para correr". Um homem que dizia: "Não dá para você ser cristão pela metade". E ele dizia: "Não é assim que eu quero me entregar por inteiro, a vida inteira". Tanto que morreu nos lábios, o último pedido que ele fez na última noite, do dia 22 para o dia 23, ele morreu às 3 horas da manhã do dia 23, 3 horas. Ele pediu por frade que cuidava dele: "Eu quero recitar o meu voto de obediência". E logo depois, morreu dizendo: "Jesus, Maria e José, Jesus e Maria". Você entende que tudo isso, a pergunta é: será que eu quero que Deus trabalhe na minha vida? Será que eu aceito as mudanças? Será que eu consigo pensar que Deus quer mais de mim? Porque é confortável você estar um pouco no mundo e um pouco em Deus. Por isso que nós precisamos de Nossa Senhora. Nossa Senhora é essa mulher que pode diante de Deus dizer para mim e para você, interceder e dizer: aceite que o Senhor mude a água em vinho. Aceite o milagre das bodas de Caná na tua vida. Aceite essa transformação. Se você ficar na água, vai faltar alegria, vai faltar fé, vai faltar entusiasmo. Por isso que a gente dobra os joelhos daqui a pouco na ladainha pedindo: "Mãe, que eu aceite esse milagre, que eu me abra à conversão". Eu não sei quantos anos nós temos mais pela frente. Cada um tem que se avaliar. Uns mais, outros menos, mas lembrando que subitamente podemos ser arrebatados. Mas será que você está contente com você e eu comigo? Ou a gente tem coragem de dizer: "Senhor, eu ainda sou carvão, quero ser um diamante nas tuas mãos". Amém.